Convido todos presentes para juntos fazermos a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhores vereadores, senhores presentes, ouvinte da Rádio Difusora e da Inconfidente FM, boa noite. Daremos início nesse instante à 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Inconfidente. Para tanto, solicita a secretária a leitura do livro de presença. Presença dos senhores vereadores à 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais, realizada em 11 de agosto de 2014, com início às 19h40. Vereadores Alexandre Benedito Gomes, Benoni Teixeira, Francisco de Paula Correia, José Antônio Teodoro, José Laércio Barbosa, José Ivan Batista, José Ricardo Souza, Osmar Benedito de Mira e Carlos Eduardo Souza. Declaro aberta a reunião sobre a proteção de Deus e iniciamos nosso trabalho. Considerando que todos os colegas vereadores receberam uma cópia da ata da 11ª reunião ordinária, dispensarei a leitura integral da mesma e passarei em apreciação. A ata da 11ª reunião ordinária, realizada em 14 de julho de 2014, com a presença de todos os vereadores, está em apreciação. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente. Leitura do expediente do Poder Executivo. Projeto de Lei número 1263 de 2014, que dispõe sobre a autorização para a participação do município de Inconfidentes no consórcio intermunicipal multifilatário da região de Média Sapucaí, de autoria da senhora prefeita municipal. Expediente apresentado pelos colegas vereadores, indicação de número 40, 41 e 42, de autoria do vereador Osmar Benedito de Mira, e de número 43, do vereador José Antônio Teodoro. Requerimento número 3, de 2014, de autoria do vereador Osmar Benedito de Mira. Indicação número 40, de 2014. Sugerindo a excelentíssima senhora prefeita municipal que providencie a instalação de iluminação pública na quadra de esporte localizada ao lado do campo de futebol municipal. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2014, vereador Osmar Benedito de Mira. Indicação número 41 de 2014. Sugerindo a excelentíssima senhora prefeita municipal que providencie a construção de carreador de café para o senhor Zé Carlos Fernandes, assim como a terraplanagem para o senhor Dito do Zé Luiz, moradores do bairro Porantava. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2014, vereador Osmar Benedito de Mira. Indicação número 42 de 2014. Sugerindo à excelentíssima senhora prefeita que providencie a limpeza da represa do senhor José Inácio, bem como a terraplanagem para o senhor José Roberto dos Santos, moradores do bairro Porantava. Indicação número 43 de 2014. Sugerindo à excelentíssima senhora prefeita que providencie a construção de um redutor de velocidade em frente à residência do senhor Vicente Cesário, bairro dos Romas. Considerando que o projeto de lei número 1263/2014 conta com o pedido de urgência, consultarei os vereadores sobre o tal pedido de urgência. Benoni Teixeira.
Francisco de Paula Sim, Correia. senhor presidente, sou a favor da urgência. Francisco Sim, de Paula senhor presidente, Correia. sou a favor da urgência. José Antônio Teodoro. Sou de acordo, senhor presidente. Pedido de urgência. José Laércio Barbosa. Sim, sou a favor da urgência. José Ivan Batista. A favor da urgência. José Ricardo Souza. Pela urgência, senhor presidente. Osmar Benedito de Mira. Sim, sou a favor da urgência. Carlos Eduardo Souza. De acordo. O pedido de urgência recebeu 8 votos a favor, nenhum voto ao contrário. O pedido de urgência foi aceito. Em atenção ao artigo 187 do Regimento Interno, concedo a palavra aos colegas vereadores que desejarem fazer o uso. Benoni Teixeira. Sim, senhor presidente. Boa noite, difusora. Boa noite à FM, 98 FM de Confidentes. Boa noite aos vereadores, colegas, vereantes aqui. Boa noite ao secretário Pedro, secretário de obra Renato Pereira, ao chefe de obra Paulo Braz. Quero dizer aqui que o pessoal da rua projetada do Mojolinho, perto do Dorival Homero, está pedindo água, a água da Copasa. Eu estive conversando com o secretário aqui de obra, e ele disse para mim que essa água da Copasa só pode ser ligada depois da licitação e do calçamento, devido à via pluvial, né, colega? Então, eu acredito que dia 25 de setembro já faz a licitação, com certeza que em breve tratará essa água da Copasa nessa rua. Está aí passando uma fase difícil. E, falando de obra, o colega aqui, Paulo Braz, que é o chefe do departamento de obra, ele fez um pedido para o Tony Pedro Ciro, assim que der certo, tenho certeza que ele vai contar com a colaboração dele, vai abrir aquela curva, saindo no campinho dele, retar aquela curva, e pode ter certeza que vai beneficiar o povo da Boaventura, não só o povo da Boaventura, como os bairros vizinhos. Quero que, também, voltando no outro assunto, agradecer aqui o Zé Ricardo, o Zé Laércio, o Ivan, a gente trabalha junto, a equipe, e muitas vezes as pessoas não conhecem a pessoa do Zé Ricardo, às vezes interpreta até diferente. Nós aqui que lidamos com ele aí dia a dia, nós conhecemos a pessoa que ele é. Muitas vezes a gente está em dúvida de muitas coisas, não só a gente da situação, como os colegas da oposição, a gente corre para ele e ele tenta resolver da melhor maneira possível. Então, a gente nada faz sem a união dos colegas aí, principalmente da situação. Quero também agradecer aqui a Carol por ter dado muita oportunidade para a gente aí, nas situações de pessoas carentes, o tanto que ela é esforçada. E a gente nada faz também sem o Poder Executivo, sem a força do prefeito, porque se a prefeita não ajudar a gente não tem como fazer nada. Então, a gente sempre está fazendo, está tendo um nome bom aí na praça, um nome bom no município, um vereador bom, mas a gente deve, graças a Deus, eu devo agradecer ao Paulo Braz, ao Renato, principalmente a prefeita, aos colegas de vereança, aí, principalmente da situação, que a gente trabalha tudo unido, né, Zé Laércio? Sempre que a gente precisa, a gente corre até a prefeita, a gente procura resolver os problemas. E quero pedir também aqui, já que está aqui os dois colegas, a gente pede pessoalmente, eu com o Ivan, principalmente o Ivan, que é do bairro, que a gente vê o desempenho que ele está fazendo no bairro. Muitas vezes aí uma pessoa joga a gente contra o outro, mas, na realidade, eu tenho que parabenizar o colega Ivan, que a gente está lá no bairro trabalhando lá e viu tanto que o povo gosta dele. Então, eu junto com ele aqui, quero pedir aqui para o secretário de obra, uma ponte que está com os planchão ruim, Tonho do Chico, né, colega Ivan? E o mataburro que dá passagem na estradinha do Zé Braz. A gente quer fazer esse pedido para o colega, assim que der certo, que der uma diminuída no serviço, porque é muito serviço, e graças a Deus vocês vêm fazendo um trabalho bonito, vêm desempenhando um trabalho bonito, aí na zona rural, tanto o Paulo Braz como o Renato, a gente sente feliz, porque
já que o trabalho está indo bem, a gente também está indo bem. Se o trabalho vai indo mal, a gente vai mal, né, colega? Mas graças a Deus está indo bem. O secretário de Saúde, o Pedro, fazendo um ótimo trabalho. Agora, a gente também não nada, nem tudo a gente agrada, porque Jesus Cristo também não conseguiu agradar todo mundo. E tenho certeza que se ele voltar na terra, ele não é morto mais de crucificado, ele é morto a bomba, a tiroteio. Então ninguém agrada ninguém. Todo mundo, infelizmente, todo mundo você não vai agradar, mas que a gente agrade boa parte. Isso a gente tenta e vem conseguindo, graças a Deus, graças ao desempenho do pessoal da equipe da prefeita, vem fazendo um bom trabalho. Então a gente agradece muito e espera que esse trabalho realize melhor ainda, como está fazendo a UBS, Unidade Básica de Saúde, a Farmácia Básica, e mais coisas aí, Escola da Boaventura, que está para iniciar, né, colega Renato? E isso a gente se sente feliz. A administração está indo bem, a gente também tem certeza que a gente vai bem. Muito obrigado, senhor presidente. Francisco de Paula Correia. Sim, senhor presidente, vou fazer uso da palavra. Primeiramente, boa noite, os colegas vereadores, senhor presidente, senhores aqui presentes, ouvinte da Rádio Difusora de Ouro Fino e a FM de Confidentes. Em primeiro lugar, eu gostaria, já que o Bernardo está falando de calçamento do bairro do Mojolinho, eu queria aproveitar que a presença do Paulo Braz, que está aqui, porque eu acho que nós tivemos em todas as obras que iniciou o calçamento, nós estivemos presentes. Mas não chegamos à conclusão, não vimos nada de errado. Mas está acontecendo um erro aí. Na rua ali do Fortunato Giacometti, Luiz Giacometti, que é a rua do Walter Palamiche, tinha um bueiro desativado lá. Eles limparam o bueiro, abriram o bueiro, levaram até perto de onde ia ser a Boca de Lobo e não fizeram. Essa chuva que deu encheu d'água lá. Então eu gostaria de falar para o Paulo Braz, que está presente aqui, para que ele desse uma olhada a hora que chovesse lá, que não fizeram aquele bueiro lá. A respeito de umas placas na cidade aqui, na cidade não, aliás, na rodovia Otacílio Bonamiche, na rodovia Otacílio Bonamiche, em todas as ruas da cidade está o nome da rua e o CEP da cidade. Eu acho que na rodovia Otacílio Bonamiche tinha que pôr a MG 295. Porque eu vi um cara perdido lá que estava com o GPS. E o GPS não lê o Otacílio Bonamiche. Ele vê a rodovia, né? Então, eu gostaria que o Zé Ricardo, que é um vereador que faz parte do Conselho de Trânsito, que revesse isso aí. Porque acho que é uma coisa importante aí que tem que ver isso aí. Aquela placa também na cabeça da ponte, ô Zé Ricardo, que está do Otacílio Bonamiche, é rodovia 259, ela está 295, ela está ao contrário lá, então você não sabe direito, tem que ver que isso aí lá. É coisinha simples, já foi há tempo que está lá, então acho que dá uma olhada lá. Outra coisa de calçamento, tem muita gente perguntando aí, né, o lugar que vai passar o calçamento, quanto vai ser o custo desse calçamento. Então eu gostaria de ver quanto vai ser o metro, quanto vai começar a cobrar. Porque isso aí de graça não vai ser feito, eu tenho certeza que uma hora vem a conta. Então, eu gostaria que visse isso aí para ver o custo dessa obra. E, por enquanto, sou isso, senhor presidente, muito obrigado. José Antônio Teodoro. Vou fazer o sim, senhor presidente. Primeiramente, queria dizer boa noite ao público presente, ouvinte da Rádio Difusora, e Inconfidentes FM e os internautas. Sobre a respeito de uma lombada que até, na verdade, é uma indicação minha, no bairro onde eu resido, Vicente Cesário, que ele que me pediu. Realmente é um local que precisa realmente de redutor de velocidade ou a lombada que se chama. E gostaria que, no mesmo tempo, que o secretário de Obras, que é o Renato, que está aqui na frente, secretário de Agricultura, que respeito muito, que atendesse esse pedido. E já temos um pedido lá há mais de 3 anos, em campanha, a senhora prefeita, 2 lombadas que foi retirada, numa outra rua, no bairro do Roma mesmo. Rua não, vamos falar estrada, né? Porque bairro rural não se fala rua, né? Estrada. Que se pega ali na Santa Cruz, até no Vanderlei de Alvarenga, e as lombadas já existiam.
e foi retirada. Eu cobrei na hora, aí o operador de máquina até ficou bravo comigo. Ele tem o direito de ficar bravo, né? Mas ele está errado, porque se tinha lombada. Então eu gostaria, senhor Renato, que o senhor providenciasse para nós, e isso é muito importante. Um pouquinho na frente, eu não estou falando da minha casa, é uma Santa Cruz até no Vanderlei de Alvarenga. Gostaria que o senhor, com todo respeito, atendesse a gente lá. Já tinha isso e foi arrancado. E a senhora prefeita prometeu que ia fazer e não fez, e o pessoal está cobrando. Então, esse pedido do Vicente Cesário é bem ali na esquina, depois do Bar do Adão. Vê o pessoal de Santa Isabel, e ele tem neta, aquela coisa. Gostaria que vocês fizessem, e também com educação, com respeito àquele povo, vocês repoussem aquilo que foi retirado, né? Não foi culpa do senhor, da prefeita, foi nada, foi deslize do operador. Então, eu já fiz indicação, não foi feito. Gostaria que vocês olhassem por aquilo lá. O pessoal não tem noção do que é uma criança, ou até mesmo uma criação, né? Então, é uma coisa tão simples, tem até placa lá. Tá lá. Então, eu gostaria que o senhor nos atendesse. Vou ficar muito, muito contente e vou agradecer. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora de Ouro Fino, da 98 FM de Inconfidentes. Um abraço carinhoso aos nossos internautas. Boa noite, senhores vereadores, secretária e público presente. Boa noite ao secretário de Saúde, secretário-chefe aí, Pedro Paulo Moreira. Seja bem-vindo à nossa casa, o resto do público e os outros secretários. Seja bem-vindo e que bom que vocês vieram para essa nossa reunião. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente todo o trabalho que foi realizado nesta festa aí do Arraiá 2014. Isso mostrou, nesse final de semana, como foi bem feita essa festa. Como ela foi assim, bem preparada. Mas eu não posso deixar de agradecer os funcionários da prefeitura. Como trabalharam. Olha, eu notava ali, às vezes era 7, 8 horas da noite e eles estavam ali firmes para que esse grande evento acontecesse. Hoje, é lógico quando a gente fala de parabenizar, mas hoje eu queria parabenizar vocês, trabalhadores, funcionários da prefeitura. Como é bom poder falar isso. E não é só de festa, não. Eu tenho visto o desempenho em todas as áreas que está sendo trabalhado. Então, o secretário Pedro, quase toda semana ele me convida para a gente estar lá dando uma olhadinha nas obras da UBS e da farmácia. Tivemos lá essa semana tirando foto. Por outros momentos, o secretário Renato também me convidou para a gente estar lá presente. E eu vejo esse esforço. Anda do jeito que nós... Porque nós somos pessoas apressadas demais. E as coisas, às vezes, não funcionam do jeito daquilo que nós queremos. Mas o importante é estar fazendo. E está caminhando, e caminhando bem. E isso é motivos aí para estar parabenizando. Outra coisa interessante, a semana passada eu tive a oportunidade de estar com alguns vereadores, conversando com outros vereadores da cidade de Ouro Fino, e o que eles me disseram: Zé Laércio, vocês estão de parabéns com o desempenho do município. Que bom trabalho vocês, vereadores, estão fazendo também, junto com a bela administração que então a prefeita Rosângela está fazendo. Isso, para a gente que ouve isso, é muito bom. É sinal de orgulho. Falou, poxa vida, pessoas de outros municípios estão vendo aquilo que a cidade de Inconfidentes está mostrando. E diz mais, como é bom ver o trabalho de vocês. É uma luta? Lógico que é. Mas graças a Deus nós estamos sendo bem atendidos. De vez em quando a gente tem uns arranca-rabo, né, Renato? Não nego, não. Porque às vezes o Renato está ali cheio de coisa para fazer e eu vou lá, não, preciso disso aqui.
Mas não posso agora, mas quando que você pode? Da mesma forma é com o seu Paulo Braz. E não adianta eu ir lá ficar brigando se aquele serviço daí eu não posso tirar a máquina de uma outra pessoa só para fazer aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas isso tem acontecido, eles têm atendido também aí os meus pedidos. Então, portanto, eu agradeço. Falando de saúde, mais uma vez, eu acredito que o vereador José Ivan vai estar falando, porque estava conversando com o Pedrinho, ele estava falando, já chegou ao término do PSF lá no Cambuzinho, eu acho que o senhor tem mais o que falar, e o senhor pode colocar também. Uma outra coisa que a gente pode fazer não é um pedido verbal, mas uma colocação no bairro da Boa Ventura. A estrada lá ficou muito boa, né? Mas com esse tempo vai fazer o quê? Tem muita pó mesmo. E o pessoal lá que mora muito próximo da estrada ali está pedindo que se pudesse passar lá com o trator, com a churumeira, jogar uma água ali, seria muito bom para aquela comunidade. O pessoal lá está precisando. Ainda mais que o nosso povo, de uns tempos para cá, nós gostamos de herdar novas doenças, né? Então, há muita gente que é alérgica ao pó. Então, eu peço aí que se os nossos chefes pudessem atendendo esse pedido da população da Boa Ventura, será muito bem-vindo. No mais, por enquanto, só. Obrigado. José Ivan Batista. Sim, senhor presidente, eu vou fazer uso da palavra. Primeiramente, boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora de Ouro Fino, a FM de Inconfidente, a todo o povo presente, colegas vereadores. Quero começar aí agradecendo, né, vários serviços e máquina reta que tem conseguido aí com esforço aí, às vezes até enchendo o saco aí do Renato, do Paulo Braz. A demanda é grande. Sei que os maquinários estão tudo aí na estrada da Boa Ventura, mas de vez em quando aparece um serviço aí de máquina reta e tem conseguido fazer aí dia de sábado e vamos dando um jeito. E outro serviço, vamos pedindo paciência aí pro povão e devagar vai realizando. Então, quero agradecer aí a presença do Renato, São Paulo, que tem desempenhado um belíssimo trabalho, principalmente na estrada, na Boa Ventura, né, que estão aparando os barrancos, tudo, como o Zé Laércio disse, muita poeira, mas nós que moramos na roça, é isso aí, né? Choveu, é breje, e deu sol, é poeira mesmo. E, se Deus quiser, logo São Pedro manda chuva para pagar aí, porque eu acho que na churumeira não dá conta, né, Renato? Não, tá feio de ver, mas se Deus quiser, vai ficar bom. E quero falar aí um pouco também sobre o local de atendimento do PSF aí, do bairro Cambuí, que ficou parado aí uns 6 meses, né, Pedro? E graças a Deus aí, com o esforço do Pedro aí, da Rosângela, conseguimos um local que está difícil, para que fosse construído esse lugar para atender a população, né, do Cambuí, que estava sendo atendido lá na Boa Vista. E ficou pronto, o Pedro deu recado aí hoje, ficou pronto lá a construção, em breve vai ser inaugurado o atendimento do PSF no Cambuí. Então, eu agradeço também muito ao Pedro aí, não só por esse serviço, como outros pedidos, remédios e ressonância, e, graças a Deus tem ficado muito contente e, principalmente, acho que a população tem ficado contente, que o atendimento, tanto na parte de pediatria, tudo quanto é atendimento que tem no PSF, eu acho que não tem o que falar. Médico de primeira linha ali, eu acho que se a pessoa reclamar é porque está por fora da realidade. Porque hoje você chega em outros municípios e é muito falado. Acho que em Confidente
sem tirar mérito de política. Eu acho que isso aí não leva a nada. Vamos falar a realidade. Inconfidentes na parte de saúde, pelo que você vê hoje aí no Brasilzão afora, está excelente, não tenho o que falar. Por enquanto é só, muito obrigado. José Ricardo Souza. Sim, senhor presidente. Primeiramente, boa noite aos internautas, aos ouvintes da difusora Ouro Fino, da Inconfidentes FM. Boa noite, senhores vereadores, meus colegas, senhor presidente, senhores presentes. É um prazer ver a casa nossa quase cheia, coisa rara de se ver, mas saibam, senhores, que isso nos deixa muito satisfeitos. Pelo menos em alguns momentos a gente nota a participação ativa das pessoas aqui na Casa do Legislativo, que também é a Casa do Povo. Primeiramente, eu queria agradecer aqui, não sou merecedor, mas agradeço as palavras elogiosas do meu colega Benoni. Muito obrigado, Benoni. E dizer ao meu colega Paulo Maduro também que as suas indagações, como membro da Comissão de Trânsito, eu vou obter essas informações de forma oficial e passo para o senhor, eu até publicamente na próxima reunião. Eu vejo que elas são pertinentes e nós vamos correr atrás disso. Agora eu queria fazer aqui um registro um tanto quanto triste para a nossa casa. Como eu já disse em outras vezes, eu tento ser um defensor rigoroso da justiça. Eu acho que hoje, nosso secretário de Saúde está aqui presente, vai fazer uso da tribuna livre, e isso graças à posição firme do nosso presidente. Porque no decorrer do dia de hoje, eu ouvi muita conversa, muita coisa de que pode, não pode, deve, não deve, vai, não vai. E eu quero dizer o seguinte, a informação, ele recebeu uma informação oficial de que ele não poderia fazer o uso dessa tribuna hoje, que seria para um outro dia, e eu me sinto muito indignado com isso, porque essa informação, ao meu ver, seguindo o que o nosso regimento determina, ela é absolutamente irregular, ilegal. Por quê? Eu acho que todos nós devemos saber que a nossa Constituição, lá existe um princípio chamado princípio da legalidade, no artigo 5º, inciso 2º, que diz o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em função de lei. Ponto final. Não cabe nem interpretação nesse artigo, ele é autoexplicativo. Ou seja, o nosso regimento interno diz o seguinte: os interessados em fazer uso da tribuna livre deverão apresentar requerimento em formulário próprio. Eu creio que a Casa não tem esse formulário próprio. Até, senhor presidente, eu sugeriria que o senhor verificasse isso, se a Casa possui esse formulário próprio. Mas, mesmo não tendo, eu tenho uma cópia do requerimento do senhor secretário, protocolado nesta Casa às 16h25, às 4h25 da tarde da sexta-feira. Analisando, lendo a fundo o regimento interno, em momento algum o regimento interno faz menção quanto à antecedência mínima de 24 horas, ou de 48, ou de dias, enfim. Não há exigência, mesmo que houvesse uma exigência, que no caso aqui, para a maior parte das matérias é de 48 horas, mesmo que houvesse, essa exigência teria sido cumprida. Por quê? Porque foi protocolado na sexta-feira. E quando se fala em tempo aqui no regimento interno, só se conta dia útil quando no regimento está escrito dia útil. Se não tiver escrito dia útil, conta-se tempo corrido. Ou seja, de sexta-feira até hoje, decorreram-se 72 horas. Ou seja, mais que as 48 horas que possivelmente a lei, o nosso regimento interno, exigiria. Portanto, e outra coisa, são dois atos separados. O que diz o nosso regimento interno? É o presidente da Casa que defere ou não o pedido. Para ele indeferir o pedido, ele tem que se basear também no que diz o regimento interno. Existem alguns quesitos, como, por exemplo, se for assunto particular, se for assunto que não tem a ver com a situação do município, que não seja de interesse público, enfim. Há uma série de normas elencadas no regimento interno que justificam o não deferimento, a não autorização do presidente a que o cidadão faça uso da tribuna livre. E, num segundo momento, ele também, segundo o nosso regimento interno, é que determina em que data o cidadão faria uso da tribuna livre.
E por que há essa exigência legal? Porque, naturalmente, outros podem ter se inscrito para fazerem uso da tribuna livre. Obviamente, ele vai dizer, não, nessa reunião não pode, porque já tem outro agendado anteriormente, cujo deferimento eu já efetuei. Então, é natural que ele é que determine a data. Agora, pelo que nós sabemos, não havia ninguém inscrito para fazer o uso da tribuna livre na reunião de hoje, que fica logo a seguir a nossa fala aqui. Portanto, qual seria o motivo justificável, legal, para que o nosso secretário não usasse a tribuna? Eu não vejo nenhum. E vou além. Fica parecendo, e essa casa tem dado mostra, de que não é esse o nosso espírito, nós temos tentado passar para a população um espírito de entendimento, de realmente trabalharmos juntos, em busca do bem comum, que é o que eu digo sempre, que é política para mim é isso, é busca do bem comum. Nós temos passado essa imagem, mas quando acontecem incidentes como esse, e aqui eu não quero culpar ninguém, eu acho que houve talvez aí uma interpretação errônea do nosso regimento interno, mas quando acontece isso, para algumas pessoas pode parecer que está havendo um entrave, como se diz na gíria, né? Estão embaçando aí a possibilidade de um cidadão, e ainda mais se tratando de um cidadão secretário municipal de saúde, chefe do departamento de saúde local, de vir aqui prestar esclarecimentos que eu acho úteis, necessários à nossa sociedade, e está tendo o seu direito tolhido. Então pode parecer isso. E tomara que não fique essa má impressão. Porque, como eu disse, volto a repetir, não é isso que nós temos pregado aqui, e não é isso que nós temos conseguido passar aqui. Até hoje, tem se passado esse espírito de entendimento, de busca do bem comum, conforme eu já disse. Então, senhor presidente, eu estou fazendo esse desabafo aqui para que fique consignado nos anais dessa casa a minha indignação com referência a isso. E que sirva de exemplo para que novamente isso não aconteça. Correto? Eu acho que nós temos um regimento, nós temos normas a serem seguidas. Eu disse agora há pouco, bem-vindo à nossa casa, a Casa do Povo. É justamente a Casa do Povo, ela tem que servir para os reclames do povo, e está aqui um chefe de departamento para justamente, na qualidade de chefe de um setor muitíssimo importante da nossa comunidade, para prestar esses esclarecimentos. E também nós temos que observar, somos nós que criamos as leis para essa casa. E somos nós que vamos descumpri-las? Não. Nós temos que dar o exemplo. Então, senhor presidente, o que eu tinha para esse primeiro momento era isso. O restante fica para a segunda parte. Cede a palavra um pouquinho? Concedo perfeitamente, com prazer, senhor vereador. Eu entendo até realmente que o senhor está se prontificando perante a população, mas eu tenho uma grande certeza que fomos nós que reformulamos esse regimento interno. Né? O senhor sabe muito bem disso. O senhor é formado em doutorado, eu não me julgo a nada. Né? Então, por exemplo, se tiver coisa errada, está aqui no regimento interno. Então, nós fizemos aí, final do ano, aí, fechamos tudo, né? Então, agora, se está travado por algumas... Isso eu não sei, porque nós trabalhamos, eu, o senhor Zé Laércio, reformulando o regimento interno. Né? Então, o que está proibindo o nosso secretário se inscrever dentro do prazo legal para vir usar a tribuna? Só isso. Era uma parte aí, senhor presidente, José Ricardo Mimpi. Permite, sim, senhor vereador. Quando o senhor fala, às vezes, da questão da tribuna, às vezes pensa que tem alguém que a outra reunião, eu falei aqui sobre alguns acontecimentos que estão acontecendo na área da saúde, e às vezes acha que eu estou com medo de vir falar aqui. Não foi contestado nada disso. Foi contestado aqui hoje às 6 horas da tarde, que tem 3 requerimentos do nosso colega Paulo Maduro e Osmar, aí, na qual eu ia passar hoje, querendo informações sobre as calçadas, gastos que foram feitos, não foram passados aqui em pauta. Não é? Eu não vejo motivo para segurar requerimento. Na minha presidência, eu não segurei nada aqui, não. E outra coisa, eu falei o que eu falei, a minha função é essa, está aqui o Pedrinho, que já estivemos conversando nesse assunto, está aqui para esclarecer. Eu acho que até tinha que vir mais vezes, não quando tiver algum pepino aí, né? A casa está aí para receber. Então, por que não foi passado os 3 requerimentos? Na qual é um direito do vereador de querer informações sobre os gastos. É só isso, senhor presidente. Como eu fui
digamos, eu acho que eu tenho direito à réplica. Não direito à réplica, eu não vou contestar, eu vou só esclarecer, primeiramente, o vereador Zé Antônio, de que realmente nós reformulamos o regimento, ao nosso ver, até agora, está atendendo às nossas necessidades, ele ficou bem modernizado, o problema não é o regimento, o problema é que oficialmente foi informado ao nosso secretário de Saúde que ele não poderia fazer o uso da tribuna livre hoje. E segundo eu disse aqui, segundo eu estudei, analisei o nosso regimento interno, não há impedimento nenhum. Mas que bom que isso foi solucionado e ele está aí, creio eu, vai fazer o uso da tribuna. Com referência ao que disse o nobre vereador Carlos Eduardo, o senhor está certo na sua colocação, eu acho que a sua função é essa mesma, e como eu disse há pouco, que bom que estejam aqui e tomara que voltem mais vezes e que venham, disse há pouco, tive a oportunidade de dizer há pouco para o secretário, para o Renato, que venham usar mais vezes aqui a tribuna, não só quando as coisas quando surgir alguma coisa que vá de encontro àquilo que eles julguem ser a realidade dos fatos, que venham, entre aspas, se defenderem de uma possível fala errônea nossa aqui, mas não, em outros momentos também, para esclarecerem a nós e a população o que está se passando na administração pública. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Viu? Osmar Benedito de Mira. Sim, senhor presidente, vou fazer o uso da palavra. Boa noite, ouvintes da Rádio Difusor Urfino, FM, Confidente, internauta, ao povo presente, aos colegas vereadores. Sobre esse comentário que saiu aí, o requerimento que eu pedi não tem problema que fique para a próxima vez. Importante que o Pedro venha aqui, faça esclarecimento e fale a verdade, né? Porque se a gente vai fazer alguma cobrança, porque eu sou cobrado na rua, eu não vou fazer cobrança porque eu quero. Independente de ele ser o secretário, eu gosto muito do Pedro, que é meu amigo particular. Mas só que ele está sendo pago para isso e eu estou sendo pago para ser um funcionário público e ser um vereador. Então, se eu sou cobrado na rua, eu vou cobrar você, a Simone, o André, o São Paulo, o Renato. Às vezes, vocês podem até achar que é para o lado político. Mas vocês podem ter certeza que quando eu fui candidato, eu fui em todas as casas da zona rural, quase toda a cidade, independente de quem votava para Rosângela ou para o Décio, não tinha nada a ver. O São Paulo é prova que eu fui na casa dele, tomei café com ele, conversamos sobre política. Eu não tenho lado político, porque eu não devo que eu fui eleito vereador, nem para o Décio, nem para a Rosângela, eu devo para o povo que votou para mim. E sobre, igual essa indicação que eu fiz hoje, outras que eu fiz lá do bairro de Porantaba, eu quero que, se Deus quiser, na próxima vez eu venho aqui e vou agradecer ao secretário de obras pelas obras que eu pedi. Porque eu já pedi o bueiro lá do Zé Maia faz tempo, até agora nada. Esse serviço do Zé Carlos Fernandes, inclusive, ele conversou com o Renato, ficou anotado, não fez. Do Zé Inácio não fez ainda. Então manda a reta na hora. Eu quero ter o prazer de chegar na próxima reunião aqui e agradecer. Porque eu não sou tão hipócrita de só criticar. E não tenho lado político, porque esse do Zé Roberto, por exemplo, o cunhado dele foi o Vanderlei, que foi o candidato a vereador da Rosângela. Então, para você ver que eu não estou pedindo, eu tenho certeza que ele não votou por mim. Eu estou pedindo que foi promessa de campanha, foi feito para tirar um barranco lá de cima da casa dele e colocar lá de baixo lá para abrir um espaço. Então, eu não tenho lado político. E gostaria muito que sempre o secretário pudesse vir aqui esclarecer, que viesse esclarecer. A Simone veio outra vez, esclareceu, mas que desse oportunidade para a gente fazer questionamento também. E eu sei que ninguém é perfeito, mas pelo menos tentar, igual eu conversei com a Simone, respeitar as pessoas quando procurar, porque quem procura a área da saúde, porque não é boa coisa. Então, respeitar muitas pessoas na área da saúde, principalmente. Por enquanto é só. Carlos Eduardo Souza. Sim, senhor presidente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora, aos ouvintes da FM, aos nossos pessoal aqui que está na Câmara, né, Pedrinho? Aos ouvintes dos internautas. Eu gostaria de agradecer aqui o setor de obras, na pessoa do Renato e do Paulinho, que fizeram essa semana lá o terreiro para o meu tio, Zé Bernardo. Está muito contente, ficou uma beleza, né? Faltou só um bambuzeiro lá para derrubar, que eu acho que é coisa simples lá, né? E também, né, o Paulinho esses dias,
O povo, você sabe, o povo cobra a gente. Eu liguei para o Paulinho que estava pegando fogo lá na Marcha. O Paulinho saiu correndo, falou, ó, queimou um tanto, mas já pagaram, então está muito pronto, né? Então, assim, eu acho que tem que fazer. Já teve a questão do corte do árvore, então está sendo bem atendido. Daqui a pouco aí o Pedro vai estar explanando para a gente a respeito. A questão do PSF lá do Cambuí, a gente já esteve conversando. Lá o doador daquele terreno foi o seu Anjo Veronês, que é o pai avô do Hélio Veronês né? E isso é do Sotonino, e queria que permanecesse o nome, né, no PSF de Ângelo Veronês. Então, se pudesse serviço isso aí, né, a família agradece. Por hora é só, senhor presidente. Encerrado o pronunciamento dos vereadores, considerei a palavra ao senhor Pedro Paulo Moreira pelo prazo de 15 minutos para o uso da tribuna livre, para prestar esclarecimento sobre a saúde do município. A todos os ouvintes, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Inconfidentes FM, boa noite a todos os ouvintes da Radiodifusora Ouro Fino, boa noite a todos os internautas, boa noite a toda a equipe da saúde, a toda a equipe da Prefeitura presente aqui hoje, a todos os funcionários da Prefeitura, boa noite ao excelentíssimo presidente da Casa, Alexandre Benedito Gomes, no qual eu cumprimento os demais presentes na casa. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui, explanando e esclarecendo algumas citações erradas sobre a saúde do nosso município. Quando a gente fala de saúde, existe uma complexidade muito grande, a gente tem que estudar um pouco a fundo o que é alta complexidade, o que é baixa complexidade, o que é atenção básica, que é o que o município tem hoje a fornecer e o que é obrigatório a fornecer à nossa população. Hoje, segundo o IBGE, a nossa população é de aproximadamente 7 mil habitantes. Tá? A nossa equipe hoje é formada por 63 profissionais, tá? Totalizando 10 especialidades médicas e 15 doutores. Hoje, a gente está num projeto... Às vezes a secretaria tem falha, a gente tem bastante dificuldade. A gente fez esse convênio com o Urfino, a gente assumiu essa responsabilidade de fazer o atendimento das 7 da manhã às 22 horas. Então, a unidade básica de saúde hoje ela funciona das 7 da manhã às 22 horas e o PSF funciona das 7 da manhã às 18 horas. Queria deixar aberto a palavra também, alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está aberto a isso. O convênio de Urfino funciona assim. A gente fez um convênio junto com o hospital. No princípio, a gente sempre foi atendido pelo pronto atendimento de Urfino e sempre teve problemas, todo mundo reclamava, então a gente fez um convênio com o hospital. Existe um grande problema que a população às vezes quer ir direto lá. Quer sair 7 horas da manhã. Hoje, todo dia a gente tem pediatra no posto, hoje todo dia a gente tem especialidades. Como foi dito na última reunião a respeito do cubano, Dr. Roberto, com todo respeito, quando a gente fala de um médico e da conduta do médico, a gente tem que ser médico. E a gente tem que ser ético para se falar de alguém. Tá? Então, se ele prescreve dipirona, se ele prescreve paracetamol, se ele prescreve ceftriaxona, é responsabilidade dele. Tá? E muito bem falado ao Benoni, a questão que Jesus Cristo não agradou todo mundo. E nem você, Benoni, vai agradar todo mundo. Né? Hoje, o nosso convênio, nós pagamos R$ 32.340 por mês, tá? Totalizando no valor de R$ 388 mil por ano. Deixar bem claro uma orientação também às nossas gestantes. O convênio nosso... Hoje ele funciona com Urfino 24 horas, de segunda a segunda. Se uma mulher hoje está com 2 semanas de gestação, ela não precisa vir no posto. Se ela tem um sangramento, se ela tem uma dor, ela não precisa nem vir encaminhada aqui. Outra orientação, a questão do encaminhamento. Às vezes
O paciente ele quer vir aqui, daí não tem um pediatra aqui, né? Então ele quer ir em Ouro Fino, porque em Ouro Fino tem um pediatra. Mas não custa nada ele passar aqui e o médico avaliar ele e encaminhar para o pediatra. Entendeu? Então existem muitas colocações que o paciente vai direto lá e chega lá, o médico atende, mas ele orienta o paciente. Entendeu? Existem falhas, porque todo convênio existe falhas, né? Mas é uma coisa que a gente está brigando para melhorar cada dia. Tá? Teve algumas colocações ditas aqui nessa casa que nós estamos fingindo a ser pronto-socorro, a ser pronto-atendimento. Nunca foi falado por mim ou por qualquer integrante da saúde que nós somos ou estão fingindo a ser pronto-atendimento. Nós sempre fomos unidade básica de saúde estendida até as 22 horas. Então, quando alguém colocar alguma coisa aqui, vamos tentar procurar, vamos estudar um pouquinho, vamos tentar saber o que foi falado. Hoje, gente, voltando a explanar de novo, nós temos 7 mil habitantes e nós realizamos, eu fiquei muito surpreso com esses números que eu levantei durante os últimos 4 meses, nós fazemos em Inconfidentes 3.500 consultas médicas por mês. Em Inconfidentes. Mais 200 consultas fora do domicílio, que são outras especialidades, mais 270 atendimentos odontológicos, que é do dentista, mais 110 atendimentos psicológicos por mês, mais 120 sessões de fisioterapia por mês e mais 750 consultas curativos e visitas de enfermagem. Então, gente, eu queria parabenizar essa equipe, tá? Porque isso é trabalho. Às vezes a gente chega lá e fala assim, o gestor não está aí, ou o André não está aí, ou a Simone não está aí, a Lília não está aí, mas eles estão lá no campo trabalhando. Tá? Então, como a gente vê essa realidade de um município de 7 mil habitantes, tendo 3.700 consultas por mês, médicas. Outra coisa que eu queria ressaltar, a farmácia básica de Minas, hoje, eu falei com a Adriana, nós temos na farmácia 250 medicamentos, 250 princípios ativos diferentes. E pela obrigação do Estado, nós tínhamos que ter 160. Tá? O município mais próximo da gente aqui, que eu pesquisei 5 municípios, o que mais tem medicamento tem 180. Tá? Na farmácia básica de Minas. Outra coisa, às vezes tem muita reclamação, essa gestão, eu vejo, ela cresce a cada dia. Quem observa a saúde há 6, 7 anos atrás, ela vê o tanto que a saúde cresceu a cada dia. Tá? O complexo de saúde, que várias vezes foi dito aqui, que eram promessas políticas, está lá. Quem quiser ir lá conhecer, eu vou lá todo dia, tá? Eu estou acompanhando aquilo lá todo dia. Tá? A farmácia de Minas, hoje, ela já está mais adiantada que a unidade básica de saúde, ela custou para o município e para o Estado R$205 mil. E a unidade básica, tipo 2, que somente Pouso Alegre e Inconfidentes conseguiu no sul de Minas, devido a esforços, o Renato está de prova disso, durante a campanha política, que a gente protocolou esse projeto lá, se não me engano, dia 13 de setembro, na campanha política, por isso que nós estamos sendo contemplados. Com 1.400.000, essa construção está custando para o município. Então, não é mais um sonho isso para o nosso município. Isso é uma realidade. É uma realidade que não vai ser para mim, que não vai ser para vocês, vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos. Um complexo de saúde que nem Urfino, que nem Borda, que nem Monte Sião, pode citar 650 metros quadrados de construção. Inconfidentes, hoje, está sendo procurado para ser referência em Cisamesp. Inconfidentes está sendo procurado para ser referência em várias especialidades, devido a essa construção. Senhor secretário, o senhor me permite uma parte? Senhor presidente, fazendo uso do parágrafo 3º aliás, inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 189, que nos permite apartear o munícipe que estiver fazendo uso da tribuna, sem prejuízo do tempo, eu queria aproveitar a fala do Pedro. Eu ouvi há poucos dias, senhor Pedro, pode ser até boato, na cidade de Ouro Fino, que
em virtude desse bom trabalho executado pela gestão da saúde aqui em Inconfidentes, munícipes de lá, de Ouro Fino, estão se fazendo passar por cidadãos de Inconfidentes para serem atendidos no hospital lá. Não sei se isso procede, o senhor trabalha lá, trabalha aqui, pode nos informar. É só para dar para servir de parâmetro para as pessoas, o quanto, se isso for verdade, o quanto o nosso serviço de saúde, é óbvio que nós temos ainda muito o que fazer, temos muito ainda que caminhar para chegar à perfeição, talvez nunca vejamos isso, mas eu tenho certeza que o melhor está sendo buscado, conforme o senhor disse, no dia a dia. E isso seria só uma referência do quanto o seu trabalho, o trabalho de toda a equipe, de toda a administração, está sendo bem executado. Isso está acontecendo mesmo, tá? O André está de prova disso, que faz parte do protocolo de Manchester, lá do SAMU. A gente está lá, então, muitas vezes o paciente chega, mente que mora em Inconfidentes, né? Mas a gente está lá e a gente conhece. Por quê? Porque a saúde de Inconfidentes, você chega lá, tem um pediatra para atender, tem um clínico geral especializado para atender, entendeu? Tem o ginecologista para atender gestante, entendeu? Então, a gente até está implantando, possivelmente nos próximos meses, a gente vai estar implantando um cartão do cidadão de Inconfidentes, né? Que é para buscar tirar esses trâmites legais. Eu não poderia citar uma coisa que eu vou falar agora, que seria antiética, eu não vou citar um município. Mas tem município aqui, circo vizinhos, que tem mais que 3 vezes que a nossa população, que tem pediatra uma vez por semana. É o que a gente vivia há 6 anos atrás. Tá? Eu gostaria de dar uma notícia em primeira mão também, que hoje eu fechei em Pouso Alegre de manhã, a gente está montando a 3ª equipe de saúde da família, que ela vai funcionar das 14 horas às 22 horas, né? Uma carga horária estendida, né? Para atender a saúde do trabalhador que chega em casa às 6 horas da tarde, né? Que tem que cumprir uma carga horária. Eu, com toda sinceridade, sendo enfermeiro, secretário de saúde, tendo 2 pós-graduação em gestão pública e gestão hospitalar, eu vejo como essa cidade mudou, como essa casa mudou. A minha casa, a saúde. Essa saúde em 2009 era sucateada. Tá? Os carros velhos, eu assumi essa saúde em 2009 junto com a Cristina, não tinha pneu para rodar, tá, nos carros. Os médicos atendiam uma vez por semana, 2 horas. Hoje nós temos médicos das 7 da manhã às 22 horas. O que nós queremos mais? Tá? Não tiro a opinião que nós temos que melhorar a cada dia. Tá? Mas eu acho que a gente busca a cada dia e a gestão busca a cada dia um atendimento muito humanizado. Temos falhas? Temos, como todo mundo tem. Mas a gente busca esse crescimento mútuo, que foi muito bem explanado pelo Zé, Ricardo, a questão da gente trabalhar junto, né? A questão de o Osmar ter uma dúvida, me procurar. Queria parabenizar o Zé Antônio. O Zé Antônio ele tem um problema, ele me liga, ele me procura. Entendeu? Nós estamos tendo um caso sério com o vizinho dele lá. O Zé Antônio todo dia, Pedro, está acontecendo, o que está acontecendo? Vamos resolver, entendeu? Então, não precisa vir falar besteira aqui. Porque o que foi dito aqui muitas vezes são besteiras. Né? Hoje eu vim aqui, que a gente teve um problema com um paciente que foi citado a última vez aqui. Eu gostaria de informar que eu sou amigo desse paciente, eu vou na casa dele. Né? Fui várias vezes na casa dele. Esse paciente, há 2 anos atrás, eu fiz uma cirurgia de catarata, eu ajudei o Dr. Volpini a fazer essa cirurgia de catarata, auxiliei o Volpini, fizemos a cirurgia de pterígio. Esse senhor, todo dia que ele vem na minha sala, ele traz um queijo para mim. Tá? E agora foi dito que esse senhor foi jogado para lá e para cá. Né? E é uma verdade, a última reunião foi dia 14. Esse senhor já estava na 3ª semana de tratamento de quimioterapia. Tá? Então, no meio de pessoas tão cultas, tão inteligentes, como vocês estão fazendo um belo trabalho no município, é uma vergonha ouvir uma fofoca na rua e vir falar isso aqui. Né? Então, eu estou à disposição, meu celular, eu acho que todo mundo tem, às vezes não atendo, né? Mas que às vezes a gente não consegue, mas estou à disposição, a secretaria, a equipe está à disposição.
entendeu? Gostaria de ressaltar o crescimento da saúde a cada dia, né? Outra coisa que eu queria estar terminando, a respeito do uso da tribuna, eu fiquei muito... A minha posição é bem complexa. Eu acho que é uma falta de respeito, não como Pedro gestor de saúde, mas como Pedro cidadão, né? Eu vim aqui preencher a solicitação, a casa não tinha, às 16 horas. Eu voltei na secretaria, fiz a solicitação, cheguei aqui, a secretária falou que já tinha fechado a pauta, não poderia vir. Tudo bem, fui, fiquei, já tinha trocado plantão, todo mundo sabe que eu trabalho no hospital à noite. Depois liga, não vem. Depois o outro fala, vai. Então, eu não fui comunicado que eu tinha que vir. Eu vim porque o Zé Ricardo me falou, vai. Porque o Alexandre tinha falado com o Alexandre. Então, eu queria parabenizar a sua posição, Alexandre. Eu acho que assim, é de pessoas assim que a gente precisa. E falar que eu acho que a questão é a falta de pessoas preparadas. E falta de respeito. Eu acho que é uma falta de respeito com o cidadão. Tá? Muito obrigado. Estou à disposição a qualquer coisa na saúde. Lembrando, nós temos falhas, todo mundo tem falha. Mas a saúde hoje ela vive um momento ímpar. Se a gente não continuar nessa gestão, vai entrar outras pessoas e vai ser muito fácil administrar essa gestão, porque os nossos carros são novos. Hoje nós fomos contemplados com mais 2 ambulâncias que já vão entrar em licitação. A gente ganhou uma van essa semana que vai levar os pacientes para tratamento oncológico. Então, eu acho que se a gente for falar de todos os méritos que a gente tem e de todas as lutas que foram cedidas no dia a dia, de todas as guerras que a gente perdeu lá atrás, nós vamos ficar falando a noite inteira aqui, né? Tá? Então, eu agradeço, em especial ao Alexandre, ao presidente, pela abertura aqui da Tribuna Livre. Estou à disposição, qualquer um de vocês, é só ir lá, ó, se a porta estiver fechada, é só bater na porta. Pedro, eu queria uma parte aí na sua palavra. Senhor presidente, conforme no artigo 189, parágrafo 3º, uma parte do senhor Pedro. Pedro, esse negócio de falar que falou besteira, eu nunca falei besteira. Certo? Eu não falei besteira, não. Quem falou, isso aí foi o filho dele. Se é uma inverdade, que nem já conversamos lá, é problema de família, mas foi ele que falou. Eu liguei para o senhor às 6h30, não atendeu, que a gente já discutiu sobre você lá, né? A gente foi lá. Eu não sou de homem de falar besteira a hora nenhuma aqui. Certo? Até agradeço ao senhor por ter feito muito por mim lá, certo? Feito muito por mim nessa área da saúde, quando por dizer que eu sou muito de aborrecer, eu não aborreço. Pode perguntar ao secretário de obra, qualquer secretário, que eu não sou de aborrecer ninguém. O problema é que é o seguinte, o trem desce lá embaixo e ferve para cima lá em casa. Então, eu gostaria que até não mandasse, ele falou assim, vou lá no Duno, não resolve nada no Duno, vai lá não, porque fica difícil o que está acontecendo. Questão do também, o senhor me permite, de Pirona, isso é o que está acontecendo. E nós estivemos falando lá, o senhor sabe muito bem, que depois a gente falou, o médico não coloca a mão no paciente. E o senhor já falou que falou com ele. Ele tem que colocar a mão no paciente para ver o que o paciente tem. Outra coisa que eu citei aqui foi a questão que o senhor falou do cartão aí. Até o senhor falou que se tivesse a possibilidade de fazer né, com a Câmara, a possibilidade de abrir uma ficha, um repasse para fazer ser feito, muito bom. A gente está aqui para isso. Não é? Então, lógico que o senhor fica indignado, a gente somos amigos, apesar de tudo, de eu falar aqui, mas eu liguei para o senhor para perguntar realmente se era. Aí depois foi, né, coisa lá que deveria ser uma briga entre filhos, que nem o filho leva o suadão João no hospital, né? Eles brigam entre eles e liga 6h30 para falar para mim nessa questão. E eu vim e falei, mas nem uma hora falei um tipo de besteira aqui que não fosse realmente o que foi falado para mim. Posso usar a palavra? Essa questão é muito, sim, a hora que eu fiquei sabendo, porque eu não ouvi a reunião da Câmara, e eu fui lá na casa dele, né? E eu fiquei indignado da questão dele não saber que foi falado sobre ele. Entendeu? Então, essa questão, se você não conseguiu falar comigo, eu acho que você não teria que ter falado. Poderia estar falando hoje. Entendeu? Porque, assim, é uma inverdade, não é? Realmente é verdade. Entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de cautela no que a gente vai falar. Porque se eu falar besteira, eu vou falar. Eu falei besteira, desculpa.
Né? Então, não, eu não falei besteira, eu falei que é uma inverdade. É uma inverdade. Certo? Da mesma forma que eu falei da licinha lá em cima, que o senhor fez até um BO contra lá o hospital. Isso. Então tá acontecendo problema sim, ué. Aconteceu. Tá acontecendo problema que foi lá e voltou para cá. Então, não é verdade, não tem nada de mentireira aqui. O problema que aconteceu, que ele falou, fala lá para mim. Agora, se vocês têm problema lá, o problema é desse. Se eu me desculpe se eu errei, certo? Agora, é a família que trouxe para mim, um filho do paciente. Até eu perguntei para o nosso colega Ivan, o Coelho é filho de quem? Do Dom João, eu fiquei de boca aberta. É o que eu te falo. Que a gente acabou de falar da questão de convênio. Tivemos um problema, o dia que não atendeu essa criança, eu abri um boletim de ocorrência. Mas não é uma inverdade do paciente que foi dito aqui? Uai, da forma que eu já expliquei para o senhor, não é? Aí, depois que foi falado, aí eu fui lá e não achei ninguém, que eu também fui ver, certo? Então, como eu já falei no primeiro, explanei para o senhor, sempre que eu pude pedir, Pedro, está acontecendo isso, tal, vamos resolver o assunto. Não é? Eu acho que você é um exemplo para o município, foi um eleito pelo cidadão, nós temos que ter um pouco de cautela no que vai falar. Só isso que eu peço. Estou à disposição a qualquer um, o Osmar todo dia está lá, o Zé Laércio todo dia, o Benon todo dia está lá. Estou à disposição. Você vai lá muito lá, o Zé Ricardo não muito, entendeu? Estou à disposição. Mas antes de falar, liga para mim. Se eu não pude atender, vamos respeitar. Às vezes eu estou trabalhando, não estava na emergência, entendeu? Porque às vezes essa colocação fica errada. Bom, eu já falei que pedi desculpa, e o meu modo de fiscalizar e de atuar aqui na Câmara não vai mudar por isso, não. A minha amizade continua a mesma, e se eu tiver de falar aqui alguma rediversão, eu vou falar. Não é que o senhor vai falar aqui para mim que eu tenho que mudar, que eu não vou mudar, não. Eu vou mudar conforme tem que ser. Eu só quero que você fale a verdade. E eu estou falando a verdade, não falei nenhuma mentira. Quem falou mentira foi a família. Ô Pedro, você poderia... O presidente, o Pedro, dessa palavra, né? Pode ficar à vontade. Pode? Claro. Aquele dia foi comentado que o cubano passou, inclusive para mim, de diclofenaco. Eu tenho como provar. Eu tive cólica de rim. Era uma meia-noite e pouco, eu fui lá, até o André estava lá. O doutor Cacau atendeu eu, passou o medicamento, pediu para fazer um exame de urina, vim embora. Outro dia cedo eu fui fazer o exame de urina. Eu estava em Orofino, deu a cólica, fui no hospital, não atendeu, porque eles falaram para mim das 6 às 10, é só em Confidentes. Eu vim aqui em Confidentes, passei no médico, o Dr. Roberto Cubano ali, ele me passou de diclofenaco de 12 em 12 horas, inclusive está lá todos os comprimidos que ele passou. Agora, você que é formado, enfermeiro padrão, o que você me diz de um médico passar um diclofenaco com a cólica de rim? Inclusive, eu experi a pedra, eu tenho a pedra lá. Eu tive que voltar em Orofino, infelizmente, pagar um médico particular para poder eu tomar outra injeção. O que você me diz? Eu não posso dizer nada, porque eu não sou médico nem você. Tá? A conduta do médico é ele que determina. Tá? Porque foi ele que estudou para isso, não foi eu. A questão do atendimento da conduta médica, eu não posso interferir. Eu posso interferir e conversar com ele, que teve um problema, que ele não estava avaliando o paciente. Isso eu posso interferir. Mas da conduta dele passar o paracetamol, eu até cheguei a conversar... O diclofenaco. Até conversei com o Zé Ricardo. A cultura do brasileiro é estar com uma dor de dente e tomar antibiótico. Né? E a cultura do cubano, de outras medicinas, é não tomar antibiótico. Então a gente tem que respeitar um pouco também. Tá? Tem muita gente que ama a Quênia e tem muita gente que odeia. Né? Tem muita gente que ama a doutora Carolina, que o doutor citou outra vez, mas tem gente que odeia. Tem muita gente que gosta de mim, tem muita gente que gosta de você, mas tem muita gente que não gosta. Entendeu? Então a gente tem que respeitar essa questão do profissionalismo, da ética profissional, entendeu? E saber que se não tivesse problema, não precisava ter saúde. Ontem a gente assistiu no Fantástico, quem assistiu, que está faltando maca nas ambulâncias do SAMU porque não tem leito nos hospitais. Que vergonha que é isso para o país. Entendeu? Mas a gente não sabe por trás disso, porque às vezes é muito mais fácil você não colocar um paciente no chão do que socorrer uma vítima que está morrendo. Então a gente, eu não vou falar de conduta médica, eu não vou interferir, porque eu não sou médico. Né? Mas eu entendo a sua população, você como cidadão, eu entendo a sua colocação. Mas eu acho que a gente tem outros médicos, eu acho que poderia ter procurado outros médicos. Né?
Como você mesmo disse, você foi lá às 11 da noite, foi muito bem atendido, foi pedido o exame, só foi essa questão do retorno, né? Então, porque, infelizmente, eu tive até, inclusive, eu não fui trabalhar, até conversei com o São Paulo, o Renato, que eu tive cólica, inclusive, estou com atestado aqui, como confio em mim, não foi preciso dar atestado, porque eu não sou de perder dia à toa, quando eu preciso sair, eu falo a verdade, inclusive estou com atestado aqui, dia 26/6/2014, como eles confiam em mim, não foi preciso eu deixar atestado para eles. Então, eu achei um absurdo, eu com cólica de rim, passar um diclofenaco de 12 horas, igual você está falando, não vai questionar a parte médica, mas, infelizmente, qualquer pessoa que tiver com a cólica de rim, eu acho que o diclofenaco de 12 horas não vai resolver. Eu não entendo nada na área médica, mas eu tenho certeza, porque eu estava com a cólica, infelizmente, eu tive que apelar, pagar R$230. A hora que você chegar em casa, você pega uma bula de diclofenaco e dá uma lida nela. Só isso que eu peço. Mas então, infelizmente, uma cólica de rim não vai tirar uma dor de pedra de rim. Inclusive, eu tenho a pedra lá que eu aspirei essa pedra depois. Até o médico pediu para fazer exame lá, mas nem levei nada, porque não ia resolver nada. Muito obrigado. Espero que, sempre que eu precisar, não olhe para o lado político, não. Olha para a população. Eu nunca deixei de atender ninguém por causa de política, todo mundo sabe disso. Eu atendo mais a oposição de vereadores que a oposição. Não precisa atender a oposição ou situação. Atenda, porque, igual eu falei, a área da saúde é uma área complicada. Complicada para quem trabalha e complicada para quem procura. Geralmente, a pessoa que procura a área da saúde está com dificuldade, infelizmente. Claro. A pessoa vai andar de ambulância, não é bom, vai procurar um médico, não é bom. Nada é bom. Mas não quero que... vou olhar melhor para o Osmar e menos para o Ivan. Eu quero que trate todo mundo igual. Sempre que eu liguei, você me atendeu. Teve uns probleminhas aí esses dias atrás, questão de Belo Horizonte, mas no fim deu certo, né? Até você falou que não podia ter marcado tão longe, mas graças a Deus deu certo. Espero que não aconteça isso outras vezes, porque, sinceramente, eu considero você como um amigo meu do coração. Só que eu sou obrigado a cobrar porque você está sendo pago para isso, eu estou sendo pago para isso. Claro. Né? Então, você pode ter certeza, se não é fácil ser um secretário de saúde, mas ser um vereador também não é fácil. Porque às vezes o São Paulo, o Renato, você acha que a gente é chato, mas a gente é cobrado. Qualquer dos outros vereadores aqui é cobrado e muito cobrado. Né? Não, eu não tenho nem que falar disso, porque quanto tempo às vezes eu perco um vereador dentro da minha sala e o paciente está esperando para ser atendido. Tá? Então, todo mundo que foi lá eu atendi muito bem. Eu não tenho nem que expressar nada disso, porque essa questão, nós temos que ser político 2 meses antes. Depois nós temos que ser uma equipe. E essa equipe tem que trabalhar para o povo. Com certeza. Eu só queria fazer uma pergunta. Com relação ao seu cartão, o diclofenaco realmente tira a dor e efetivo, pode carregar no cinto. A sua colocação não vai poder ser para nada. Né? Solicita a secretária a leitura do requerimento requerimento número 03/2014, de autoria do vereador Osmar Benedito de Mira. Requerimento número 3 de 2014. Câmara Municipal de Inconfidentes, Minas Gerais, por seus pares, horas signatários, com fluxo no artigo 37 da Carta da República, no artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, artigo 139 do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem requerer a senhora Prefeita Municipal que, dentro do prazo legal, encaminhe à Câmara Municipal as seguintes informações e documentos referentes à construção de passarelas elevadas e instalação de placas de sinalização de trânsito pelo município. Encaminhar cópia do processo licitatório da empresa vencedora que prestou ou ainda está prestando o serviço de construção das passarelas elevadas e instalação de placas de sinalização de trânsito do município. Qual o custo total com a construção das passarelas elevadas e instalação de placas de sinalização de trânsito? Será realizada alguma campanha sobre educação no trânsito, bem como a finalidade de informar a todos os cidadãos sobre as diversas alterações realizadas no trânsito das cidades? Oportuno e necessário ressaltar que o requerimento de informações decorrente das prerrogativas e finalidades do Poder Legislativo em fiscalizar dos atos do Poder Executivo.
Dada a atenção e impacto de tais obras causadas no município, faz-se necessário ter conhecimento do valor gasto com tais obras, para esclarecimento à população. Câmara Municipal, 7 de agosto de 2014, vereador e secretário da mesa diretora, Osmar Benedito de Mira. Passarei em votação o requerimento 03/2014. Benoni Teixeira. Sim, senhor presidente, sou a favor. Francisco de Paula Correia. Sim, sou a favor, senhor presidente. José Antônio Teodoro. Estou de acordo, senhor presidente. José Laércio Barbosa. Só a favor, senhor presidente. José Ivan Batista. Sou a favor. José Ricardo Souza. Senhor presidente, eu sou a favor, mas eu quero fazer uma ressalva. Esse requerimento não nos foi distribuído, não nos foi enviado via internet, conforme determina o nosso regimento interno. Tá? Como é somente um procedimento, e eu acho que o requerimento, pelo que eu ouvi da leitura da nossa secretária, ele é pertinente, o meu voto é favorável. Mas eu creio que numa próxima reunião, se tratando de requerimento, seja de que matéria for, nós devemos seguir o regimento e que seja nos enviada ou via e-mail ou fisicamente uma cópia da matéria a ser votada aqui. Mas meu voto é favorável. Osmar Benedito de Mira. Sim, sou a favor, senhor presidente. Carlos Eduardo Souza. De acordo. O requerimento recebeu 8 votos a favor. Senhor presidente, com todo respeito, voltando nesse assunto que o Zé Ricardo comentou, e se eu vou pegar uma réplica aqui, é o seguinte, eu sou a favor do requerimento de conta, sim, mas isso, todo ano já vem a prestação de conta aqui, e a prestação de conta já consta nesse orçamento, na prestação de conta. Então, quer dizer, sou a favor porque todos os colegas foi. Também não posso ser o contrário. Mas a prestação de conta já vem todo ano aqui para todos os vereadores ver. Isso é coisa meio esquisita, né? Desculpa, presidente. O requerimento foi aceito, foi aprovado. Em atenção ao artigo 193 do Regimento Interno, concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Benoni Teixeira. Senhor presidente, você podia repetir de novo? Em atenção ao artigo 193 do Regimento Interno, concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Sim, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu quero aqui parabenizar o esporte, Denilson, secretário de esporte. Eu quase não tenho ido no campo, quase não tenho assistido aos jogos de futebol e de vôlei, de quadra, mas eu tenho informação boa sobre o serviço que ele vem prestando ao município, como esporte, na área de esporte. Então, eu quero parabenizar o Denilson. E também parabenizar a prefeita do Arraiá, uma festa boa que teve, uma festa até já virou tradição, né, colega Israel? Como o colega disse, não posso deixar de parabenizar também os funcionários públicos municipal, servidor público municipal, porque é deles que formaram essa grande festa, a luta que eles fizeram aí dia a dia, secretário de obra, o chefe do setor de obra. E também quero dizer aqui que nada daquilo que a gente pode fazer como político, que a gente consiga fazer, graças a Deus estamos fazendo muito bem, não só meu nome, como o nome de vários vereadores aqui está sendo bem visto na roça, está na zona rural, como no perímetro urbano. Agradeço muito. Francisco de Paula Correia. Senhor presidente, eu vou fazer uso outra vez, coisinha simples. O Benoni está falando da prestação de conta aí das passagens de pedestre, passagem elevada. Inclusive tem as prestações de conta aí, mas o povo quer saber agora. Essa que vai vir do serviço, está sendo essas obras agora, é só o ano que vem. Então o povo está querendo saber agora quanto que custou. Outra coisa, aproveitar com o Pedro, que eu não falei nada a respeito de saúde, eu sou de pouco indo no posto, né, Pedro? De vez em quando, muito raro as vezes que eu fui lá. Tomar conta de uma saúde não é fácil. Eu sei disso que eu não pegava nem por um rio de dinheiro. Mas é complicado. A saúde hoje é precária em todo o país aí. Esses dias até eu procurei o Pedro, está falando de falha. Falha todo mundo tem.
Eu não sei quem que falhou no posto. Se for Pedro, quem que foi? Né, o Cláudio Amaro de Moraes. O exame da vista dele que demorou para marcar. E depois de marcado, não foi avisado que marcou. Ele perdeu, os alertas sabem disso aí. Então, isso é coisinha que simples e que não pode deixar acontecer. É o Cláudio Sabiá, falar o português claro, que é o mais conhecido aí. E é coisinha que eu acho que ele, às vezes esquece, né? Inclusive o Pedro falou que avisou a mulher dele. Eu falei para ele, não avisou não. E passou a data do exame e não foi feito o exame. É só isso? Meu muito obrigado. Obrigado, Pedro. José Laércio Barbosa. Sou Francisco de Paulo, o senhor falou assim, eu tenho conhecimento, mas eu não ouvi de quem o senhor falou essa consulta. Agora, a respeito do filho lá do Sabiá, ele perdeu sim a consulta dele, mas foi avisado. Eu estava lá marcando para o meu irmão, ele estava lá. Foi ali, o Pedro foi claro com ele, tanto quanto o Renan. Mas ele teve ali, não sei se foi descuido, ele não percebeu o que estava sendo acontecido, mas marcou para sexta-feira, para que fizesse o exame na segunda e que na quarta-feira fosse marcada a cirurgia. E assim foi feito esse trabalho. Chegando na terça-feira, ele foi lá para marcar, né, para saber que dia que ia ser a cirurgia. Ele falou, não, mas você já tinha que ter feito o seu exame ontem, como todas as pessoas fizeram. Aí ele falou, porque por causa de trabalho, eu acho que ele acabou não prestando atenção naquilo que foi colocado para ele. O Benoni disse aqui, parabenizando o Denilson Cunha, o senhor não falou mentira, não. O senhor falou a verdade. O senhor não vai mesmo lá no esporte. Tá? Raras vezes, mas o senhor acertou quando parabenizou ele pelo trabalho que ele tem feito aí no esporte. E eu sim, eu estive lá ontem, no início do campeonato municipal, de novo. Inclusive, teve um probleminha lá, o vereador Ivan sabe muito bem disso, onde um time da Boa Ventura acabou, por falta, não sei do que, não apareceu. E o outro time levou os 3 pontos. E muitas vezes isso também o coordenador, no caso, o secretário, que é o Denilson, ele também sofreu as consequências, mas a gente se reuniu logo lá, em volta do campo, com vários técnicos, ou então posso colocar técnico dos times, para ser colocado isso daí. Então, eu quero parabenizar o vereador, o secretário Denilson. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma colocação para o senhor não precisa de responder agora, mas uma coisa que vem, nós já estamos no 8º mês desse ano. E o que eu venho notado, não me deixa constrangido não, mas uma anotação simples. Desde que o senhor assumiu aqui a presidência, eu entendia que, quando era o então presidente Carlos Eduardo de Souza, sempre na chamada da secretária, colocava-se nome a cada nome e, no final, dizia "e Carlos Eduardo de Souza". Como se a interrogação colocasse, ele é por último porque é o presidente da Câmara. O senhor é força total dessa casa. Porque o senhor pode tudo. Por que não faz alternado? Porque sempre continua Carlos Eduardo de Souza, sempre a última pessoa a ser falado, tanto lá, na leitura da secretária, Carlos Eduardo de Souza é o último. Aqui, todas as perguntas começam então com o vereador Benoni, e sempre finaliza com Carlos Eduardo de Souza. O senhor, como presidente, acho que o senhor pode fazer alternado, sei lá. O senhor não precisa responder, só uma colocação que eu estou... O vereador, o senhor me permite uma parte? Sim. Então, pegando uma carona na sua fala, o nosso artigo 187, no parágrafo 1º, diz o seguinte: o uso da palavra pelos vereadores, segundo a ordem de inscrição, em livro próprio, versando sobre o tema livre, e aí vem os outros incisos e parágrafos. Então, o nosso regimento diz o seguinte, que o uso da tribuna, em qualquer momento, será obedecida essa preferência, de ordem de inscrição. Parece, vereador, nós fomos os responsáveis por essa reformulação, mas parece que essa inscrição em livro próprio é um tanto quanto complexa.
Eu deixaria aqui como sugestão, se o senhor me permite, que, para que nós não caiamos sempre nesse problema de parecer que há favorecimento ou fica sempre uma fala em hora marcada, já pré-determinada, que a gente fizesse, por exemplo, um sorteio, né? O nome dos vereadores num recipiente qualquer sobre a mesa, e o senhor sortearia em cada uma das falas o nome de cada um e ele ia se expressando ao seu chamado. Caso queira, lógico, né? Porque o vereador usa a palavra se quiser. É só uma sugestão, eu agradeço a parte, o vereador Zé Laércio. Então, e no mais é só isso, presidente, meu muito obrigado. E a vocês, obrigado e boa noite. A chamada eu faço de acordo com a pauta. Então, eu nunca olhei por esse lado, quando diz assim, que tivesse alguém constrangido com isso, né? Então, quando vocês estão colocando até mim, posso ver como, de maneira pode ser feita, quando diz assim, mas nunca levei para o lado assim de estar favorecendo ninguém. Muito obrigado. Senhor presidente, é só uma parte aí. Para ficar bom para o senhor aí, para não precisar nem sorteio, o senhor pode colocar, toda reunião, você pode colocar na frente. Eu não tenho medo de falar na frente, no meio, atrás, qualquer lugar eu falo. Eu fui citado, eu tenho medo de falar nada aqui. Pode pôr primeiro. O senhor fica, meu nome é à disposição aí. Toda reunião você pode chamar o primeiro, tá bom? José Antônio Teodoro. Sim, senhor presidente, vou fazer o sim. Quero pegar a carona aí nessa fala, né? Porque isso eu acho que compete só ao presidente da mesa. Não é nem a pauta, só sabe que isso sempre existiu, está aqui no regimento interno. Só o presidente compete a tomar atribuições. Você sabe muito bem disso, então, colegas Zé Laércio, isso mas compete ao presidente. Mas gostaria de estar aqui, colega Zé Ricardo, no último dia 14, a última sessão nossa, antes do recesso, né? A gente assumiu um compromisso aí com o pessoal do bairro do Roma, que inclusive o colega Benoni, que o senhor falou que a prefeita, junto com o secretário de obras, o senhor Renato, ia estar no bairro lá, assumindo um compromisso com o pessoal, que o pessoal está sem água, né? Ia levar um técnico da Copasa, e então já se passaram hoje é 11, quase um mês. Então eu levei o recado para o pessoal lá, né? O pessoal está esperando uma visita da prefeita, do senhor, o Zé Ricardo junto com a gente também, o secretário de obras. Então eu já adiantei, né? Mas então não aconteceu e o pessoal está sem água, então eu espero que, com gentileza, né, vocês participem lá, mas lá pelo menos dá uma satisfação. Dá uma satisfação. Espero que nós estamos em período eleitoral, que embora, viu, presidente, obrigado, é assim que tem que fazer. É assim que tem que fazer. Época de campanha não se pinta a cor do pavão. Certo? Quero dar parabéns para o presidente, saiu muito bem, isso não pode mesmo. Que é a juíza que determina. E nós estamos aqui numa casa de leis, né? Nós não viemos aqui para fazer discurso, nós aprovamos leis. Então o presidente está muito bem, excelentíssimo, tomar atitude, isso não pode mesmo. Mas, senhor Renato, fico feliz do senhor aparecer lá com a senhora prefeita, o Zé Ricardo junto, porque eu já adiantei, o Zé Ricardo falou assim, ó, nós vamos marcar lá, né? Então eu gostaria que vocês fossem lá, se não pode fazer, pelo menos dar uma solução, né? Vou ficar muito contente. E não falo só pelo bairro do Roma, porque eu não resido lá não, eu vivo em todos os bairros, Porantal precisa de um poço, Fazenda Velha precisa de um poço, então gostaria que, né? Mas não quero estar tomando frente não, mas eu gostaria que da maneira que foi discutido aqui, que a gente pelo menos desse uma satisfação para eles, né? E o povo merece, são pagadores de imposto. E já que o senhor está aqui, eu vou estar aí cobrando do senhor. Sou igual ao do Bernardo, eu sou feio, mas sou bom. O senhor está devendo um trabalho lá para o Odir Maria. O senhor é secretário de Agricultura, né? E ele já foi através de uma indicação minha, uma limpeza do viveiro de café. Faz isso para mim. Vou agradecer. Só isso, não estou... Só isso, senhor presidente. Obrigado. Renato. Senhor vereador, senhor presidente, o senhor me permite uma fala? No início da conversa, quando eu disse ao senhor presidente, o senhor é a força total desta casa. Eu não questionei nem regime nem nada, eu disse, o senhor pode tudo. Então foi só esse questionamento, tá? José Ivan Batista. Sim, senhor presidente. Quero falar um pouco
sobre um evento que teve lá na escola da Boaventura no sábado, né? Aí uma homenagem aos pais de alunos que estudam lá na Rogério Bernardo de Souza, né? Boaventura. Quero dar o parabéns ao secretário de Educação, João Paulo, pelo o belo trabalho que vem desempenhando em frente ao município. E a Magali, diretora da escola, que fizeram um belíssimo trabalho lá sábado. E falando também sobre a Associação de Produtores Rurais, bairro Boaventura, que com muito trabalho conseguimos aí colocar ela para funcionar de novo, né? Foi eleito a nova mesa diretora. Se Deus quiser, vamos colher bons frutos aí daí para frente. E também falar um pouco sobre calçamento da rua do Pinhalzinho, né? Que já foi começado o trabalho lá. E a população está muito contente. Eu acho que essa aí é uma promessa também que vem há anos. E graças a Deus deu certo e vai ser calçada lá aquela rua ali do Pinhalzinho. O povo está muito contente. Eu acho que já foi dito aí sobre como que vai ser feito esse pagamento, que prazo que vai ser. Eu acho que o mais importante é fazer, né? Aí depois eu tenho certeza que o jeito de pagar vai ser facilitado. Com certeza que de graça não tem como ser, porque vai ficar... Você trocar uma estrada de terra ali por um calçamento, quanto que vai valorizar aí o seu imóvel, né? Então, eu acho que é nada mais justo que ser cobrado, tem que ser cobrado. É claro que vai ser um dividido aí, não vai pesar para ninguém. Tanto que está sendo a mesma coisa que vai ser acontecida aqui na cidade. Quero agradecer aí a participação de todos aí, da saúde, do setor de obra, e dizer para vocês que é claro que muita gente às vezes não fica contente, que nunca vai ficar mesmo, porque por mais que você trabalhe, e como o Pedro disse aí, principalmente na saúde, que é um setor acho que mais cobrado, né, do município, mas pode ter certeza que esse trabalho que você está fazendo aí, junto com a tua equipe, vai ser muito reconhecido aí para frente, e você fazendo um serviço honesto, fazendo um serviço direito, só tem a ganhar, pode ter certeza. E sem dizer em política que esse município nosso, nessa parte política, se falar bem a verdade, é uma vergonha. Passa a eleição e vem outra eleição, e fica essa rincha aí de política. Eu acho que dentro dessa casa estamos tentando aí de várias maneiras mudar. É claro que não é fácil, porque muita gente fica com isso aí engasgado e resmoendo, e eu acho que não é bem por aí. Esse assunto de política, essas vinganças políticas, eu acho que quem tem a perder é só a população, e precisa mudar. E para mudar precisa entrar gente nova aí. E se Deus quiser, vai entrar gente nova, com pensamento novo, e trabalhar para a população. Esquecer de politicagem, porque isso aí não leva a nada. Muito obrigado. José Ricardo Souza. Sim, senhor presidente. Falando aí sobre o Arraiá, eu também não posso deixar de dar os parabéns a todo o pessoal que trabalhou de uma forma muito profissional, eficiente, e realmente não mediram esforços para a realização de uma festa que talvez tenha sido uma das maiores, se não a maior, em se tratando de Arraiá até hoje. E como membro do Recanto do Quincas, nós tivemos lá, nós colocamos lá a nossa barraquinha, e eu acho que, assim como todas as outras instituições, nós vendemos tudo que tínhamos que vender, a arrecadação foi fantástica, é lógico, dado a quantidade de pessoas que vieram à festa.
é um pouco polêmico, talvez seja cedo para falar sobre isso, mas, naturalmente, um evento dessa grandeza nos remete a uma outra reflexão, a uma outra preocupação, que é a realização dessas festas desse porte em ambiente aberto. Nós sabemos que já existe uma recomendação, não uma determinação, mas uma recomendação do Judiciário para que festas dessa natureza sejam realizadas em recinto fechado por conta da segurança, da integridade física das pessoas. Óbvio, porque no recinto fechado há como se fazer revistas, impedir uma série de procedimentos, coisa que, da forma que é feita aqui, não dá para se fazer. Então, eu acho que talvez seja o momento de se começar a pensar nisso com um pouco mais de objetividade. A gente já ouviu falar isso há tempos atrás, em outras ocasiões, mas eu creio que já esteja passando do momento de a sociedade organizada, o poder constituído, sentar-se à mesa e discutir essa questão que, no meu ver, é muito séria. Voltando a falar um pouco do requerimento, aliás, eu esqueci de citar quando eu pedi uma parte, e que o fato de haver a retenção ou escolher um outro momento para a colocação de outros requerimentos não justifica o fato de ter havido, ou supostamente ter havido, a tentativa de atrasar ou postergar ou adiar o pronunciamento do chefe do Departamento de Saúde aqui nessa casa. Eu costumo dizer que um erro, se é que há um erro, não estou dizendo que há, mas se houvesse um erro, se houve um erro jamais pode justificar outro erro. O que o senhor Pedro fez foi o uso de um dispositivo legal que essa própria casa votou. Eu queria, falando do secretário de Saúde, parabenizá-lo pela brilhante explanação. Eu creio que foi bastante positiva a sua explanação, ela foi muito bem feita, com bastante exemplos práticos, e para quem, conforme o senhor disse, para quem assistiu ontem o Fantástico, óbvio que a gente não quer que isso sirva de base para nós não podemos nivelar por baixo, porque o que nós vimos ontem naquela reportagem realmente simboliza o caos que vive o nosso setor de saúde em âmbito nacional. Mas, se nós olharmos parte daquela matéria, a gente vai verificar que realmente nós estamos muito adiantados com relação à maior parte da média nacional. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento pela sua brilhante explanação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Osmar Benedito de Mira. Sim, senhor presidente, vou fazer o uso da palavra. Aquela indicação que eu fiz da iluminação da quadra ali perto do campo, não precisa ser uma iluminação profissional, pode ser uns 6 refletores desses que costuma colocar na praça, porque chega tarde, o pessoal quer bater uma bola lá, não precisa ser coisa cara, uns 6 refletores daqueles que foi colocar naquela praça lá perto da minha casa, já dá uma ajuda boa. Eu gostaria de parabenizar o seu Paulo pelo brilhante desfile, que eu sei que não é fácil reunir tantas boiadas de tantos lugares diferentes que veio aqui. Eu sei o quanto que é difícil, todos que envolveram no desfile. E parabéns, seu Paulo. Continua assim, porque eu sei o tanto que é difícil o que o senhor conseguiu ali. Eu sei, Renato, que não tem nada a ver com você, mas queria que você desse uma forcinha, porque foi votado no orçamento aqui de 2014, uma pequena verba para a Fundação Carlos Rocha de R$ 2.500. Nós estamos no mês de agosto já e não foi passado, e segundo que me informaram, toda a documentação já está na prefeitura. Eu sei que não, talvez não faça, mas você dá uma forcinha lá, porque a Fundação Carlos Rocha está fazendo bastante trabalho beneficente, que inclusive o Ivan aqui sabe disso, vocês sabem. Uma verba tão pequena e ficar segurando, você vê, 8 meses. Então, dê uma força para passar essa pequena verba lá, porque talvez é pouco, mas lá faz a diferença. Muito obrigado. Carlos Eduardo Souza.
Eu agradeço, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, encerramos nosso trabalho. Boa noite.